Seja muito bem-vindo, aprovado, aprovada. Sou o professor Cleison e hoje a gente está aqui para aquele pré-prova, é aula, é simulado, é na prática que a gente vai estar fazendo aqui algumas questões para você que está aí buscando a tua sonhada certificação financeira. Antes de começar, né, aquela parte quadrada que é simulado, de falar de conteúdo, eu quero convidar você a não desistir do seu objetivo. Por que que eu digo isso? Porque estudar não é fácil. Estudar não é fácil. Se estudar fosse fácil, todo mundo estudava, todo mundo chegaria no seu objetivo de uma forma rápida, de uma forma ágil, sem dor, e aí a gente teria um outro cenário totalmente diferente do que a gente conhece hoje como sociedade. Então, eu quero deixar claro para você o seguinte: é um caminho árduo, é um caminho que não é fácil, é um caminho que você tem que ter persistência, você tem que todos os dias se dedicar a você, e eu digo que principalmente você se dedicar ao seu objetivo, ao seu foco. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é, de repente, comprar um imóvel para você, comprar uma casa para você, comprar um apartamento para você e para sua família. Seu objetivo é fazer uma viagem dos sonhos, é você sair do país, é sair do estado. Qual é o seu objetivo? Ah, eu quero dar uma condição melhor para minha família. Eu quero aqui realmente fazer a diferença dentro da minha família. Eu quero mostrar para minha família que é possível a gente mudar de patamar. Então, traga isso para os seus estudos. Traga isso para sua vida. Qual é o seu objetivo? O que eu garanto para você? A certificação financeira hoje, para quem quer trabalhar em banco, ela muda vidas. Porque você consegue alcançar objetivos dentro daquela instituição que você não alcançaria se você não tivesse a certificação. E se você já trabalha em bancos, se você tem lá uma certificação CPA 10, tá? Se você tem uma certificação CPA 20, sempre busque o próximo passo. Se você não tem nenhuma certificação, vamos voltar aí a estudar, vamos começar a estudar para buscar a certificação de início dentro do banco. Se você já tem uma certificação inicial, poxa, qual é o próximo passo? Eu preciso fazer o que para chegar no próximo passo? Você já vai ter um diferencial, vai estar se destacando dos outros quando você tem aquela certificação que vai te gabaritar ao próximo passo, tá? Ah, eu quero trabalhar com investimentos. Faça a certificação para ser especialista de investimentos. Independente do nome da certificação, a gente sabe que as certificações elas vão mudar em 2026. Nós teremos ali a alteração de CPA 10, CPA 20 e CE. Vão mudar os nomes, vai mudar o escopo da prova. Só que, independente da certificação, ela pode mudar 1 milhão de vezes. Pode mudar para um nome que a Anbima quiser, ou qualquer outra certificação, qualquer outra entidade certificadora venha a te fornecer ali outros nomes. Pode mudar. Só que o seu conhecimento ele fica. Então leva isso para você dessa forma. O teu conhecimento ele fica. Ninguém vai tirar de você. Para de ser dependente dos outros. Quando eu digo para de ser dependente dos outros, é para de deixar que os outros tomem decisões por você na sua vida. Então, se você estiver dependendo do teu chefe para ser promovido, você está errado. Se você está dependendo do chefe do teu chefe para ser promovido, você está mais errado ainda. Dependa de você. Se aquela instituição que você está trabalhando hoje, aquela empresa que você trabalha hoje, ela não te valoriza, poxa, o que você vai fazer? Vai ficar esperando 2, 3, 4, 5, 6 anos para você mudar de rumo? Não faça isso. Então, pega as rédeas da sua vida profissional e leva contigo, cara. Entendeu? Então, olha só, poxa, eu estou aqui em um cargo que para mim já deu. Eu tenho que mudar de área, eu tenho que, de repente, mudar para um outro cargo. Se a certificação vai te ajudar nisso, poxa, estude. Vai para cima. Entendeu? Se o teu ramo não é o ramo financeiro e você quer entrar em banco, beleza, você já sabe o que fazer. Agora, se você de repente até está em banco e você não quer trabalhar em banco mais, quer mudar para uma outra área, eu quero cursar enfermagem, eu quero ir para a área da educação, eu quero fazer medicina, eu quero fazer odontologia, quero fazer marketing, quero fazer publicidade e propaganda, faça o que você precisa para se movimentar. Tá bom? Eu sou publicitário de formação. Sou publicitário de formação. Além de ser publicitário, eu tenho uma MBA em gestão de pessoas. Tenho todas as certificações da Anbima para trabalhar com a área de investimentos, que é a
certificação de CPA 10, certificação CPA 20, CE, especialista de investimentos. Tem outras certificações que englobam outros tipos de trabalho. E olha só, eu vim de uma área distinta, eu vim de publicidade e propaganda. E para que eu vim para o banco, né? Eu vim para o banco para poder atuar na área comercial. Só que eu tive que tomar as rédeas. Eu entrei numa instituição da qual eu não estava satisfeito com a cadeira que eu estava. E lá eu me movimentei, eu me antecipei, tirei a certificação antes das pessoas que estavam ali. Ou então eu vi alguém que já tinha certificação e me movimentava para me igualar àquela pessoa. E aqui é no bom sentido, você tem que buscar se igualar ou se diferenciar, não porque você tem inveja, não porque você quer mostrar que você é mais, não, é porque você é capaz de fazer a diferença no seu nicho. E tem espaço para todo mundo. E tá faltando gente, viu? Tá faltando gente qualificada para poder trabalhar no mercado. Então não faça pelos outros, faça por você. Se você não quer fazer por você, faça pela tua família. Faça pelo pão de cada dia que você coloca na tua casa, tá bom? Então, momento coach passado aqui. Vamos agora para a parte prática. Se você está estudando para certificação financeira, seja ela do escopo CPA 10, CPA 20 ou CE, você vai se deparar com algumas questões que estão aqui. E eu vou deixar aqui bem nichado, tá? A maioria das certificações das questões que estão aqui, desculpe, são para certificação CPA 20, tá bom? Naturalmente, quando tiver a transição de nome de certificação, você vai ter também essas questões, só que aí vai mudar somente o nome da certificação, que a gente não vai falar disso agora, a gente já tem vídeo falando sobre isso, é um outro ponto, outro assunto, beleza? Então, turma, vamos lá, trouxe algumas questõezinhas aqui para você aprender junto comigo, aprender junto com a Aprovei Banco. E se você tem alguém que está estudando para certificação, que precisa que esse conteúdo chegue até ele, compartilha. Leva pro teu colega lá, segue o Aprovei Banco nas redes sociais, tá? Eu sou o professor Cleison, como eu disse, e vamos começar sem mais enrolações. Vamos para as questões de prova, tá bom? Então vamos lá. Gente, olha só essa questão aqui. De quem é a responsabilidade de verificar a adequação do fundo de investimento ao perfil de risco do cliente? Interprete a questão, tá? Vamos lá, alternativa A, o administrador. Alternativa B, o distribuidor. Alternativa C, o gestor. Ou alternativa D, o custodiante. Vamos levar um pouquinho mais adentro esse assunto aqui antes da gente chegar na resposta, tá? Todas essas pessoas ou essas instituições que eu coloquei aqui para você, porque se você está estudando um pouquinho sobre fundos de investimento, você vai saber o que é a cultura, qual é a função, desculpa, do administrador, do distribuidor, do gestor e do custodiante. Então vamos lá, de quem é a responsabilidade de verificar a adequação do fundo de investimento ao perfil de risco do cliente? O que essa pergunta está fazendo para você? Quem é o responsável por ficar em alerta se aquele produto que está sendo vendido, aquele fundo que está sendo vendido, ele está adequado ao perfil de um cliente, por exemplo, conservador, um moderado, um arrojado? Quem é que se responsabiliza por isso? Tá? Quem está ali vendendo aquele fundo de investimento, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar atento se ele está vendendo aquele produto para o perfil de cliente correto. Porque senão ele é penalizado, porque o cliente não pode estar desenquadrado do seu perfil para poder investir em um fundo de investimento. Então, o responsável é o administrador, o distribuidor, o gestor ou o custodiante. Vamos lá, o administrador, ele não é responsável, tá, por verificar a adequação do fundo. Ele não é responsável. O gestor, ele também não é responsável. Por quê? O administrador, ele faz todo o cuidado da parte burocrática. Ele não vai colocar a mão na massa ali para poder vender aqueles ativos ali, vender aquelas cotas. Ele não vai fazer isso, o administrador. O gestor, ele vai fazer o quê? Ele vai gerir, tá, aquelas cotas que já estão naquele fundo. Então ele vai ver qual o momento de comprar determinada cota ali, entendeu? Qual o momento que ele vai vender determinada cota ali, entendeu? O cliente entrou ali, né, naquele fundo de investimento, é o gestor que vai falar, olha, realmente está disponível para compra essa cota aí. Ou não, o fundo está fechado aqui, o cliente não pode comprar nenhuma cota agora. Olha, agora é o momento de vender, né? Ou então, poxa, vamos dar uma seguradinha aí, não é o momento ainda, tá? Os ativos que estão compostos nesse fundo, tá bom? Então o gestor, ele faz isso, ele vai pegar e vai ver qual é o momento, tá, de fazer a venda do ativo que está naquele fundo, ou ele vai verificar qual é o momento de
dar uma segurada para venda naquele fundo, vai deixar um fundo fechado, ou ele vai abrir o fundo novamente para poder captar recurso, ele vai fazer isso. Isso é o gestor. O custodiante, quando você entra em um fundo de investimento, o que o custodiante faz? Ele tem a custódia das suas cotas. Então você lá entrou no fundo de ações, tá? Aquele custodiante, suponhamos que seja uma empresa, né? O custodiante daquele fundo é a corretora X. A corretora X lá vai cuidar para que você saiba que aquele papel que você comprou 10 papéis ali, 10 cotas daquele fundo ali, eles são seus, estão no seu nome. Ele faz a custódia. E ele vai cuidar para que você saiba qual é o preço que você comprou. Entendeu? Então ele vai tomar conta dessa parte burocrática. Esse é o custodiante. Quem é que verifica a adequação do fundo de investimento com o perfil do cliente? Quem é que faz a venda? Quem vende? Quem vende é quem? É de repente a corretora X, é o bancão lá, Y. É ele que vai estar ali dentro do seu escopo de trabalho, ligando para o cliente e falar: olha, cliente, eu tenho um fundo de investimento aqui, que é um fundo imobiliário, né? E eu quero te oferecer ele por N motivos, porque eu acho que é um fundo que vale a pena, faz sentido para o seu perfil, e eu vou vender ele para você, porque ele vai se valorizar ou ele vai te gerar ali dividendos, que é o seu objetivo. É o distribuidor, é quem distribui as cotas do fundo de investimento, que é responsável, tá, por tomar esse cuidado entre o perfil do cliente e o tipo de fundo que está sendo vendido, tá bom? Então a resposta aqui é a resposta B, beleza, gente? Então toma cuidado, tá? Vamos interpretar, eu estou dando um pouquinho mais de resposta longa porque eu quero que você entenda como é que funciona. Não quero que você simplesmente chegue lá, bata o olho lá e fala: poxa, eu decorei essa questão aqui e é a X. Não é a ideia, tá bom? Se você está procurando isso, a gente tem formas mais objetivas de fazer. Mas por enquanto é para que você entenda o conteúdo e aplique na prática, tá bom? Vamos para a próxima. A TR, a taxa referencial, é medida considerando... Então vamos lá, entendeu? Então como é que a gente considera a taxa TR? A média das operações realizadas no interbancário é a A. A B, a taxa média de todas as operações ativas e passivas dos 30 maiores bancos comerciais do país. A C, a taxa média de todos os títulos públicos pré-fixados de até 60 dias. Ou a D, as taxas de juros negociadas no mercado secundário com letras do Tesouro Nacional. Gente, vamos lá. Resposta correta aqui, tá? É a D. E aí eu vou navegar na D especificamente para você entender como é que funciona. O que é a TR? A TR é a nossa taxa referencial, como o próprio nome diz. Ela foi criada lá na época do governo Collor, né? Lembra quando a gente tinha... De repente, né, eu era bebezinho, né? Eu nasci em 92, então eu era moleque, eu tava nascendo, tá? Então, se você estudou um pouquinho, você sabe que nós tivemos um período aí inflacionário absurdo no nosso Brasil. E a gente tinha realmente, em poucas horas, alteração de preço no supermercado. Qualquer coisa que você ia comprar, você tinha lá alteração de preço em horas, sabe? Era absurdo. Era absurdo esse cenário que a gente vivia. Então a taxa TR, ela foi criada por quê? Porque hoje, como a gente tem a taxa Selic para poder servir como lastro, né, para que sejam vendidos os títulos públicos, naquela época a gente tinha a TR. Então a TR ela foi criada para ser uma taxa de referência, porque se a gente não tivesse a TR, a gente ia ter uma oscilação com base absurda no sistema inflacionário que a gente tinha. Então a resposta correta é a D. Eu quero que você entenda que a taxa referencial ela é hoje, né, negociada no mercado secundário. O que é o mercado secundário? É quando você vai lá no Tesouro Direto, por exemplo, e quer comprar aquele título. Você, investidor final, você vai no mercado secundário e você compra. Qual que é o mercado primário? O mercado primário é, por exemplo, quando uma empresa precisa captar recursos, né, através de um IPO, por exemplo, né, para poder ter um investimento ali dentro daquela empresa e eles conseguirem movimentar o recurso divulgando aquelas ações a mercado, por exemplo, tá? Então, o mercado primário ele funciona dessa forma. A empresa lá precisa captar recurso, ela vai para o mercado primário. Você, investidor final, precisa, né, comprar ativos ali para poder fazer seu dinheiro render, você vai para o mercado secundário, tá bom? Então, esse é o motivo da resposta correta ser a D, beleza?
Turma, se estiver rápido demais, já falei pra vocês. Volta, a questão vai ficar na tela aí pra você dar uma olhada, entendeu? Pode pausar o vídeo. Olha com calma, se tiver dúvida, chama a gente vai conversar. Existem formas, sim, entendeu? Mais tranquilas de abordar as questões que estão sendo passadas. E eu estou tentando trazer da forma mais objetiva. Beleza, estou trazendo de uma forma objetiva, mas que traga conhecimento, tá bom? Então eu quero que você entenda por trás de cada questão aqui, não só para você ticar lá na prova lá e tentar ser aprovado sem entender nada, que aí o cliente vai te perguntar e você não vai saber, tá bom? Vamos para uma questão boa agora. Essa questão é legal, mas essa questão é legal porque ela vai te cansar na prova. Porque quando você bater o olho nela aí, você vai falar, poxa, que questão longa, o que é que eu faço? E eu vou te falar o que você vai fazer. Você vai parar e você vai ler e você vai interpretar. Olha só, essa questão é a 4006, tá? E ela diz o seguinte, Clay é o diretor da empresa Aprovei. Ele comenta a seu irmão Félix que a empresa onde ele trabalha será comprada pelo dobro do valor negociado na bolsa. Então, fechou a janelinha aqui. O diretor da empresa chegou no irmão dele e comentou que a empresa dele vai ser comprada pelo dobro do valor da ação que está sendo negociada hoje na B3, certo? Fechamos aqui, olha a interpretação. Agora vamos dar continuidade. Com isso, o seu irmão, o irmão dele, o Félix, liga para o seu corretor, o Matheus, é uma terceira pessoa, é o corretor do irmão que entrou na jogada, para comprar as ações antes desta notícia ser divulgada no mercado. Fechou. Então o que o irmão fez? O irmão ele pegou a informação que o diretor da empresa passou para ele, tá? E ele levou até o corretor que comercializa as ações. E só falou pro cara assim, olha, eu quero comprar as ações da empresa Aprovei lá, certo? Até aqui beleza, fechou essa linha de raciocínio, vamos dar continuidade. O Matheus, que é o corretor, sem questionar nada, executa a ordem de compra. Beleza, executou. Um mês depois, com a notícia de compra da empresa ocorrendo, a notícia foi divulgada no mercado um mês depois dessa operação que foi feita, o Félix liga novamente para o seu corretor, o Matheus, e solicita a venda das ações pelo dobro do valor adquirido. Fecha mais um quadradinho aqui, ó. Presta atenção. Um mês depois daquela janela de informação, o irmão do diretor, o Félix, ele fez o quê? Ele conseguiu obter lucro, ele conseguiu obter ganho com aquela operação que ele fez. Beleza? Tá bom. Matheus, novamente, sem questionar nada, executou a ordem, né, de venda e ainda o parabenizou pela operação. O corretor pensou o quê? Poxa, o cara foi desenrolado. Esse tem uma leitura de mercado sensacional. Pegou o preço de uma empresa lá embaixo e, um mês depois ele, conseguiu inflar lá e ter lucros absurdos aí com essa operação. Esse cara manja dos Paranauê aí, né? Como diz o nosso querido T2 aí. Esse manja. Após isso, o Félix divide o lucro com seu irmão Clay. Quem é o irmão Clay? É o diretor da empresa. É o diretor da mesma empresa, tá? Desta forma, a gente pode afirmar que... Agora vamos aí às pegadinhas, tá bom? Agora as alternativas. Pegando todo esse cenário, a gente pode afirmar da seguinte forma. Os irmãos Clay e Félix e o corretor Matheus cometeram o crime de insider trading? É a A. Os irmãos Clay e Félix cometeram crime de insider trading e o corretor Matheus cometeu um crime de infração administrativa. Não sei, vamos ver. A C. Os irmãos Clay e Félix cometeram o crime de insider trading e o corretor Matheus não cometeu nenhum crime e nem infração administrativa. E a D, não houve nenhuma ilegalidade, tá bom? Então já vamos começar eliminando aqui. Não houve nenhuma ilegalidade? Houve. Nós já temos aqui o insider trading. O que é o insider trading? É você ter uma informação privilegiada e fazer uso dessa informação para que você obtenha ganhos, obtenha lucros para si ou para terceiros, tá? Então isso é o insider trading. Tá bom? Então a gente já teve ilegalidade porque o insider trading foi cometido. A D está errada, tá? Então vamos lá. Vamos para A. Os irmãos Clay e Félix e o corretor cometeram crime de insider trading. Tá errado essa daqui.
Por que tá errado? Porque o Matheus, que é o corretor, ele não sabia de nada. Ele só estava fazendo o trabalho dele. Então imagina que você está lá trabalhando na sua corretora e liga um cliente para você e pede para você executar determinada ordem, porque ele fez uma leitura de mercado sem passar nenhuma informação para você e vida que segue. Você executou. Então tá errado, porque o Matheus não cometeu crime nenhum, só exerceu o trabalho dele, beleza? A B. Os irmãos Clay e Félix cometeram crime de insider trading e o corretor Matheus cometeu uma infração administrativa. Também não, tá errado. Como eu me expliquei para você na AI, não teve crime nenhum, nenhuma infração administrativa. Agora vamos lá. A resposta correta é a C. Os irmãos Clay e Félix cometeram crime de insider trading e o corretor Matheus não cometeu nem crime e nem infração administrativa. Então, olha só. Você entendeu aí já que houve um crime de insider trading, tá bom? Pelos irmãos, porque eles tinham informação privilegiada, certo? E a informação não tinha sido divulgada ao mercado. Então, o que aconteceu? Um crime, porque um pegou a informação e obteve lucro e ainda dividiu entre os dois, tá? E ainda assim, se o irmão Félix tivesse comprado lá, tivesse tido lucro e não tivesse dividido com o diretor da empresa, ainda seria crime, porque o diretor da empresa compartilhou a informação que não pode e um terceiro ganhou com aquilo, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, leve as informações da forma mais clara possível, no sentido de que, poxa, há um crime aqui? Beleza, há. Ou não há, show. Beleza, aqui é um crime. Então, você já sabe que tem alguma coisa errada. E quem cometeu o crime? Aí você vê, cada um ali tem uma função dentro da sua instituição. E aí tem que ver se tá certo ou se tá errado o que está sendo feito por cada um nessa instituição. Beleza? Então a resposta correta é a letra C. Tá vendo? Questãozinha longa, né? Mas é aquilo. Você, para fazer a prova, você tem muitas horas. Tem muitas horas. Então, assim, pega essas questões mais longas e você vai tratar ela, de repente, até para o final. Faz as questõezinhas mais fáceis no começo, marca essas questões mais longas para você tratar no final, ou, dependendo da sua linha de raciocínio, faça elas primeiro. Porque cada pessoa tem uma forma de aprendizado, tá bom? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer as questões difíceis no começo, porque a gente sabe que o cérebro, né, tá um pouquinho mais aliviado, e aí as mais fáceis eu vou deixando e vou fazendo no final. Mas cada pessoa tem uma forma de estudar. E olha só como é método de estudo, tá? Nós aprendemos muito mais quando nós ensinamos. Você sabia disso? Então, se você, de repente, está estudando e você não tem ninguém para poder falar sobre o conteúdo que você está estudando, ninguém para poder ensinar, o que você vai fazer? Poxa, nem que você se olhe no espelho e dê uma aula para si mesmo, entendeu? Repita aquilo que você absorveu naquele conteúdo. Se você tem alguém para poder conversar, converse com aquela pessoa, explique. Pô, não tenho ninguém para conversar. Faça isso aqui que eu tô fazendo, cara. Coloca uma câmera na tua frente, grava no teu celular, depois você vai ouvindo a sua própria explicação. Porque quando você estiver ali ouvindo a tua explicação, você mesmo vai se corrigir. Você mesmo vai conseguir olhar e falar, poxa, aqui eu falei besteira. Aí eu faço isso, e eu sou professor. Às vezes eu vou estudar lá, pô, deixa eu dar uma olhada naquela explicação que eu fiz ali pro aluno. Será que tá correto? Às vezes a gente fala besteira mesmo, é normal, entendeu? Não existe nenhuma máquina aqui, não existe uma inteligência artificial aqui. Nós somos seres humanos. Só que assim, você aprende muito mais quando você explica algo. E outra situação, tá? Quando você escreve. Então, poxa, tá estudando lá? Vai marcando os pontos ali que você achou interessante. Terminou de marcar os pontos que achou interessante, o que você faz? Fecha o teu caderno, pega uma folha em branco e faz um resumo daquilo que você estudou. E aí você vai ter uma linha de fixação. Então você vai ter fixado ali por ter feito anotações enquanto você estava estudando. Você vai ter fixado porque você fez um resumo daquilo que você estudou. E é um resumo que assim, você vai fechar ali o teu notebook, ali, o teu celular, você vai fazer o resumo daquilo que você lembra. E aí, por último, faça uma gravação, dê uma aula para alguém. Tá bom? Então, é isso. São métodos de estudos aí pra gente poder realmente ser aprovado, né? Não tem erro. Então, se você segue o método, né? Você não tem erro, não tem pra onde fugir. Segue o método que dá certo, tá bom?